Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote e mestre Marcelo Alban. Oferecimento Núcleo Anjo Belos, atendimento espiritual, consulta com oráculos, cursos e muito mais. Temos profissionais de diversas áreas que poderão te ajudar. Acesse www.marceloalban.com.br www.marceloalban.com.br Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto para fazer esse programa maravilhoso, esse programa que faz a diferença, esse programa que realmente entra na sua casa e faz com que você comece a clarear sua visão em relação ao culto de Orixá, em relação ao culto da Jurema, em relação ao culto da magia e todos os outros cultos que muitas vezes nós gostaríamos de saber as respostas e não encontramos. Mas aqui no programa Raízes do Culto, você, meu amigo, minha amiga, pode perguntar. Eu sou Marcelo Alban, achei esses caminhos e mais uma sexta-feira aqui com este programa maravilhoso, esse programa que realmente faz as coisas acontecer, que faz com que você, meu amigo, minha amiga, realmente descubra a sua necessidade de cultuar Orixá, de fazer seu culto, de fazer realmente sua referência ou reverência ao Orixá. Porque muitas vezes nós não conseguimos encontrar aí muitas respostas para esses cultos que vão aparecendo, que vão se renovando, ou que muitas vezes nós não conhecemos ou não tivemos oportunidade de conhecer no passado e hoje eles estão voltando para essa terra, né, chamada de Brasil, aonde o ser humano que parou um tempo esqueceu o culto desses orixás ou não conheceu por algum motivo, mas esses cultos vêm aparecendo. E hoje o assunto aqui do nosso programa, para englobar, embasar estas diferenças de culto, nós vamos falar um pouco sobre a iniciação dentro da cultura iorubá, dentro do culto ao orixá. E você, meu amigo, minha amiga, pode participar aqui do programa Raízes do Culto pelo MSN, que é contato@hotmail.com, tá? Ou pelo Facebook, Marcelo Alban. Você pode me encontrar aí no Marcelo Alban, mandar suas dúvidas, suas perguntas, referente aí ao programa, ao que você gostaria de saber em relação à iniciação de orixá no culto de orixá, ou seja, em terras iorubás. E também você pode me adicionar pelo Skype aí, no contato Marcelo Alban, só me procurar aí no Skype também, contato Marcelo Alban, que você pode também mandar suas perguntas, suas dúvidas em relação ao culto ao orixá. Esse programa está sendo gravado aqui do Núcleo de Estudo Anjo Belos, que é o centro de estudo onde nós temos como finalidade ajudar a desenvolver a sua espiritualidade, seus problemas de ordem material ou financeira. Muitas vezes nós esquecemos que a nossa vida material está conectada ao mundo espiritual e muitas vezes damos aquela longa volta que não é preciso, amigo, que não é preciso, amiga, mas sim a ajuda do espiritual. Então você, meu amigo, minha amiga, pode fazer uma consulta para descobrir seu orixá, qual o seu karma, qual a sua vivência realmente aqui na Terra através da odologia, tá? E nós temos também atendimentos com baralho cigano, tarô, tá? Dominomancia, orixá puqué. Então nós temos aqui vários tipos de atendimento para que você possa fazer e você realmente encontrar aí o seu caminho dentro da espiritualidade, tá? Nós temos também os cursos que nos dá informação também sobre odologia, sobre medicina, sobre plantas, sobre jurema. Então nós temos vários cursos aqui
Núcleo de Estudo Anjo Belo, onde você, meu amigo, minha amiga, pode trabalhar a sua espiritualidade de uma forma coerente, de uma forma bem clara, sem mentira, sem dúvidas, sem aquela coisa que tem que ser assim, porque é assim, ou porque dá uma história da carochinha, né, que não tem nada a ver com o culto, mas aqui no Núcleo de Estudo Anjo Belo você pode fazer isso, certo? E você também pode fazer uma consulta online pelo Skype, pelo MSN, onde você pode descobrir várias opções para a sua vida, vários caminhos para chegar ao seu propósito de uma forma mais fácil, de uma forma sem muito aquela coisa assim, mas minha vida não está andando, mas minha vida não está assim, minha vida não está certa. Então você pode conhecer isso de uma forma mais clara, tá, gente? E para maiores informações, você pode entrar em contato pelo telefone 29503173. Esse é o telefone do Núcleo Anjo Belo. E do Ileachel Moguian, que é o 011 44 44 08 83. Aí você pode tirar suas dúvidas em relação ao curso, tá, de odologia que está aberto. Você que mora em São Paulo, que gostaria de fazer um curso presencial de odologia, você já pode mandar um e-mail aqui para o contato marceloalban@hotmail, que a gente vai estar respondendo, falando direitinho aí o dia para vocês referente do dia do curso. A primeira aula é uma aula livre, onde você vai ter noção do que vai acontecer realmente no curso, valores, quantos meses, o que é odologia, como a odologia surge no novo mundo, como a odologia é feita realmente, porque muitas vezes a gente vê aí as pessoas na internet, pessoal, falando sobre odologia, mas não sabe realmente o que é odologia, que a odologia é um aspecto da filosofia afro-brasileira, que se procura com a essência da natureza desenvolver o universo que existe em você. A odologia, ela vem do culto africano, né? Porque o Odu quer dizer karma, signo, ou sigilos referente aos Odus, codificações. Mas nós temos a logia, né? Que é do grego antigo, quer dizer, ciência da natureza especial, ou seja, uma ciência que o homem com os olhos nus não consegue entender e nem compreender o motivo. Então a odologia, ela te dá essa orientação. Também o curso de medicina africana, onde você conhece como reparar o karma da pessoa, como trabalhar a espiritualidade da pessoa. Então você, meu amigo, minha amiga, pode vir fazer o curso de odologia, aprender, ver realmente a base do curso de odologia, como você pode trabalhar essa odologia no dia a dia das pessoas, como você pode desenvolver essas técnicas de odologia para ajudar o seu médium, ajudar aquele irmão de santo que está aí com cheio de problemas, aquela irmã de santo que está perdida na vida. Você pode através da odologia. Então venha fazer um curso de odologia, venha realmente começar a conhecer o mundo espiritual. Então basta você ligar no Núcleo de Estudo Anjo Belo, né, que é no 29503173, ou no Ileachel Moguian, que o telefone é o 011 44 44 08 83. E aí você pode desenvolver essas técnicas, realmente conhecer a existência de um Deus, de um orixá, de um ori, de um exu, e uma odologia verdadeira. Se existe realmente um conhecimento ligado ao espírito, ou se existe apenas uma ciência natural, aonde você desenvolve os seus projetos materiais e por ali fica a sua vida, né? Fica à mercê daquilo ali. Tá certo, pessoal? Então vamos voltar aqui ao nosso assunto, que esse assunto hoje vai dar o que falar. E eu quero também aqui mandar um grande axé para o meu amigo Aparecido do Carmo, que está aqui comigo até mesmo antes do programa, que a gente já estava aqui, o Arthur Bernardo, todas as pessoas que estão aí nos escutando, axé em seus caminhos. Obrigado por deixar mais uma sexta-feira eu entrar na sua casa, eu entrar aí na sua vida e poder fazer essa diferença aí, tá certo, meus amigos? Então quero agradecer a todos vocês aí que estão escutando o programa Raízes do Culto. E aí a gente vai falar hoje sobre a iniciação no culto africano, ou seja, a iniciação na África. Nas terras de Urubá, pessoal, é muito importante a iniciação, né? E o primeiro passo da iniciação é ver o Elegum, né? O que seria o Elegum? O Elegum é aquele que pode ser montado, possuído pelo orixá. E não existe nenhuma restrição ou impedição
que possa fazer com que ele não seja um elegum. Não apresenta nenhum problema. Geralmente ele é iniciado para desempenhar este papel, ou seja, quando a pessoa nasce realmente com este karma de ser incorporado, de ser montado pelo seu orixá, ele já está predestinado, ele já tem um papel. Isso já vem desde o nascimento. Pela adivinhação, quando os seus pais consultam um babalaô para conhecer o destino do recém-nascido. Então, lá na África, a pessoa ou a criança, ela não espera 10, 15, 20 anos para se iniciar no culto. Ela já nasce, ela já faz as coisas ali para ser iniciada de orixá. Ela já vem predestinada a fazer orixá. O futuro deste elegum, muito cedo, geralmente aos 7 anos de idade, é confiado a um sacerdote do orixá. E lá se trata, né, do orixá que vai ser feito, ou a obrigação que deve ser dada àquele recém-nascido ou àquela criança. Se tratando de Xangô, vamos dizer assim, do orixá Xangô, irá para a casa de um Mobá Xangô, ou seja, de uma pessoa que cultua Xangô. Na África não tem esse caminho, gente, de que nem aqui no candomblé brasileiro. Você é do Ogum, você pode fazer Ogum na mesma casa, você é de Odé, você faz na mesma casa. Então nós temos aqui no Brasil essa facilidade de fazer culto a estas divindades. Então o que acontece? Quando você trabalha a espiritualidade, você joga, você vê o orixá e você leva a pessoa a iniciar aquele orixá dentro da mesma casa. Na África não é assim. A pessoa vai fazer Xangô, vai ter que procurar um Mobá Xangô, de um elegum de Xangô, ou ainda de um Maiá Xangô, para viver na atmosfera do culto deste Deus. Em certas regiões lá na África, os Nagô, como os Saquetés, ou os Esfarrim, né, são as terras iorubás, vamos dizer assim, na qual o orixá se apresenta muito, né, em todas as terras, mas nessas vão se apresentando de uma forma mais estreita, né, vão se unindo mais. Lá, Ebed, Xangô, as esposas de Xangô, há todo um culto voltado a este orixá, né? Então, o que ocorre? Todas as funções, todos os cargos, todos os orixás, tudo que é voltado ao culto de Xangô tem neste local, né? Nessa tribo onde só se cultua o orixá Xangô. E é ali que é feito todas as iniciações, seja de ordem espiritual, seja de ordem material. Por quê? Porque se tem um Odum, se tem um karma, então tem que se ver qual vai ser o caminho deste elegum também aqui na Terra. Então não é só a parte espiritual, é o que acontece muito no candomblé. As pessoas veem muito a parte espiritual, esquecendo da material, ou seja, fazendo ibós, fazendo zetutu, fazendo essas formações para realmente trabalhar a espiritualidade da pessoa, ou seja, dando caminho espiritual, dando caminho material, para que ela possa viver tranquilamente aqui nessa terra e tendo um maior conforto para ela poder dar conforto ao seu orixá, diferente dos cultos que nós temos aqui, né? Hoje você paga aí 10, 15 mil para fazer orixá e se der certo, o babalorixá é bom. Se der errado, a culpa é sua. Tá? É mais ou menos assim que funciona aqui. Inclusive, agora à tarde, atendendo uma consulente, ela me disse isso, né? Que quando dá errado, a culpa é do elegum. Se dá certo, a culpa é do babalorixá. Então, nós temos isso, né? Então, aonde nós vamos estabelecer uma fronteira entre os cultos, né? Para que possa realmente fazer a iniciação deste elegum de Xangô. Durante os dias determinados pelo Ifá, é o que vai fazer as coisas, de 7 a 16 dias, né? Que são ligados ao Odu de Ifá.
E ali ele vai começar a tirar os ebós, ebó Exu, ebó Egum, ebó de Amin, ebó de Odu, ebó do caminho que o orixá está indo, as necessidades que são feitas para o Iaô, conforme a necessidade terrestre dele, se é preciso montar um Exu ou até mesmo um catiço, porque nós estamos em terras brasileiras, então nós temos que lembrar disso, né? Que nós temos esse catiço. Aqui nas terras brasileiras, nós temos que ver a necessidade, pessoal, do Omorixá, do Elegum daqui. Ou seja, se ele tem necessidade de cultuar um caboclo, um preto velho, um baiano, um Exu, uma pombogira, então tem que se ver. Lá na África, não tem nada disso. Lá na África, você faz a reverência dos 16 dias, né? Fazendo as iniciações, fazendo realmente o que se precisa para aquele Elegum. Então ali vai ser feito o Zetutu, vai ser feito Ebó, vai ser apurado o Odu, o que aquele Odu traz para a vida daquela pessoa, o que aquele Odu vai desenvolver na vida daquela pessoa, o que pode ser feito para trazer prosperidade, realização, fartura, o que aquele Odu vai trazer para a pessoa poder viver melhor sobre a Terra. Então, existe vários tipos de condutas para poder fazer um orixá, diferente daqui do Brasil, né? Então, os nomes também vão ser apurados conforme o Odu que vem e por que aquele Odu veio e qual o nome que ele vem trazendo para aquele filho que está nascendo ali. E aí os homens continuam escolhendo seus caminhos, né, para sua vida. Ou seja, quando você se inicia, as pessoas que estão ali vão ver o seu caminho, vão ver realmente o que você tem que ser aqui na Terra e te dar essa base para você poder chegar até esses objetivos. E aí, o que acontece? Alguns homens da tribo vão andar mais ou menos uns 50 metros e vão ali fazer oferendas, né? O tal de Oladele. O que é o Oladele? Né? É quando você faz o ritual de derramar água no chão, azeite de dendê, sal, jogar, colocar ali o obi, nós de cola, os galos vivos, né? E aí você vai fazendo os rituais ali para buscar as energias, né, dos orixás, buscar as oferendas dos orixás que estão ali recebendo aquele trato, aquele sacrifício, é deixado ali pelo filho, ou seja, pela pessoa que está sendo iniciada, para a terra poder abrir caminhos, poder trazer o orixá até a pessoa e trazer a prosperidade. E ali vão se trazendo. E ali na África também existe os rituais que se faz para botar Egum, para cuidar do monte, cuidar da necessidade desses orixás que vai ser feito, então vai cuidar dos ancestrais, ele vai no dia seguinte começa as iniciações dos novos legumes, um deles vai substituir o sacerdote depois de morto, alguns deles vai receber algum cargo, alguma função ali dentro daquela família, onde ele vai encontrar também a sua cerimônia de louvor ao seu orixá. Então existem muitas coisas que são feitas ali. E aí tem a entrada no Ibóicu, né? Os futuros eleguns vão para o local ali, que é a Mata da Morte, para se iniciar. Vão fazer cerimônias, suas consagrações ao orixá, vão realizar as suas coisas dentro daquilo ali, e ali eles vão ser transformados, né? É onde a gente fala, as pessoas do Candomblé muitas vezes você vai morrer e vai renascer para o orixá, vai renascer para um caminho melhor. E ali você vai colocando as suas forças espirituais, né? Vão trazendo as suas essências para você poder estar unido a ela. E todos ali que estão ali presentes também recebem um pouco desse axé, da força espiritual, que deverão viver com essa unificação. Por isso que fala irmão de santo, que une os espíritos. Então essa união
faz com que as pessoas entrem em comunhão e as pessoas vivam como um único corpo, ou seja, todo mundo da casa de Axé do Ebé se tornam irmãos, ou seja, voltado a um único propósito. E ali a Floresta da Morte, vamos dizer assim, pode ser um simples quarto preparado para isso, que é o que nós fazemos hoje chamado de Roncó, Rundem, aonde nós, muitas vezes, recolhemos os nossos Iaôs, nossos Omorixás, dentro desse quarto, dentro deste local, né? Então, ali vai se preparar para receber e ali se torna uma grande cabata da existência. Ali se torna uma grande, vamos dizer assim, unificação do universo espiritual com o material dentro daquele quarto, que pode ser chamado também de local de consagração, onde as pessoas só podem entrar ali com determinadas roupas, determinados rituais para poder ajudar a fazer as coisas deste iniciado, desse Elegum. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é ser Elegum. A pessoa simplesmente acha que é iniciada de Orixá e não sabe o que é. E nesses dias ela vai aprender a bater paó, vai aprender a se comportar, uma nova educação, um novo nome, uma nova personalidade. Então ela recebe várias coisas ali. E aí, nesse quarto, sim, é um grande recipiente onde vai ficar todos os das axés do Elegum. Ele serve para conscientizar o novo iniciado que ele é uma pessoa renovada, que todos ou qualquer coisa que ele fez lá no passado, lá que está fazendo com que ele pague nessa vida, vai ser interrompida, vai ser desconectada. E dali para frente, ele vai começar a realmente a fazer as coisas acontecer, a fazer as coisas dar certo, tá? Então ali ele vai começar a ter toda uma visão nova em relação ao que é e como é a espiritualidade, tá? E aqui é uma pergunta muito interessante da Carolina Campos, tá? Carolina Campos pergunta assim: só pode ser sem as devidas preparações? Então, existe alguns zeladores, alguns babalorixá e orixá que iniciam essas iaôs na própria casa, montam um quarto, faz ali uns preparos e acabam fazendo o iaô ali mesmo, entendeu? Cada um faz, né, minha amiga, como pode. Não é bom? Não é certo? Também não. O quarto do orixá ele deve ser consagrado e sagrado, né? Além de ele ser consagrado, ele é sagrado. Ele é um ambiente onde o seu orixá vai nascer, aonde você também vai nascer. Ali é um lugar sagrado onde existe uma harmonização espiritual e só pode se entrar neste quarto depois que o Iaô, o Elegum está ali, vamos dizer, com os rituais, tomado banho de erva, passado por um ritual, para também se limpar e não passar nenhum tipo de contaminação espiritual para o novo Elegum. Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim: não tem problema não, entra aí. Não precisa tirar o chinelo não. E aí é onde acaba levando toda essa energia espiritual negativa para dentro do Ilê, do Elegum. Ou seja, o Iboiku, onde o Iaô está ali recebendo as orientações do seu espírito, do seu orixá, tá? E aí nós temos o Aisum, a noite que precede, vamos dizer assim, o começo das cerimônias de iniciações, é onde se realiza o ato de Aisum, que não é dormir, é a vigília noturna, durante a qual a participação da festa chega em pequenos grupos, né? Cumprindo-se aos poucos a lavagem, a movimentação de limpar, de cuidar, de ver os últimos preparos,
para se descansar depois e beber alegremente vinho de palma, fazer vários rituais ali para o orixá. Ou seja, é uma grande festa. É uma grande festa onde todos ali vão estar à presença de, vamos dizer assim, um Mobá Xangô, que é responsável em guardar os axé de Xangô e transmitir ao Elegum. No lugar de uma Ayá Xangô, no lugar de uma Ayá Ebé, né? Então os novos Elegum vão recebendo a força, o poder, as energias do Mobá Xangô. E ali foi preciso realizar sacrifícios, rituais, limpeza, coisas próprias ligadas a este orixá e também ao caminho do Elegum, ou seja, dando força para o Elegum, dando força para aquele que também está nascendo agora, que está chegando agora, para poder continuar a vida através dos concílios que está sendo iniciado ali. E aí vão ter uns rituais onde cava um buraco, coloca-se vários elementos, várias infusões de plantas, várias coisas ali dentro, que é oferecido à terra, que é oferecido para o Onilé, para que aquele buraco que foi ali tampado, que foi jogado, que foi feito todo o ritual, neste lugar será colocado um pilão, um odor embocado, que servirá de assentamento ao novo noviço, ou seja, o orixá vai passar por ali. É como se estivesse abrindo uma porta. A Onilé vai abrir a sua boca para o orixá passar, para o orixá poder ser realmente consagrado, para que o orixá possa ser realmente trabalhado, para que o orixá possa ser totalmente renovado, totalmente visto com bons olhos pela sociedade e pelo aquele orixá, ou seja, pelo aquele Elegum está recebendo esse poder. Então ali existem vários tipos de rituais que pode durar até uma semana, né? Aí tem também o Oroxixé. O primeiro dia é chamado de Oroxixé, que cumpre a tradição. É um termo, vamos dizer assim, correspondente ao significado de uma coisa iniciada, empregada, uma coisa que está voltada aos trabalhos do preceito. É nesse dia que se realiza a cerimônia de dar pela manhã um banho, a carô, ou seja, levar o Iaô até o rio, fazer com que ele passe pelas águas, que ele passe pela limpeza dentro do rio, tirando a influência de qualquer vestígio de ancestralidade negativa, de espíritos ruins, tendo vários rituais ali, né? E é quando o Mobá Xangô e alguns iniciados já antigos, ou seja, os ebomes da sociedade de orixá, começa a fazer o futuro Omorixá, o futuro Elegum. E ali ele vai trabalhando todas as suas espiritualidades, ele vai pedindo através de cânticos, através de oferendas a Exu, através de oferenda aos ancestrais da pessoa, aos ancestrais da terra, e ali ele vai trazendo todas as suas energias e purificando assim todo o seu corpo, sua mente, sua alma, para que Xangô possa vir e possuir, ou seja, montar nele, possuí-lo, né? Incorporar, vamos dizer assim, em cima desse noviço. E aí ali vai tendo toda uma iniciação. E aí cada orixá desses tem a sua própria iniciação, a sua forma de se fazer os rituais, para a qual ele vai ser preparado para ser futuramente um grande babalorixá, um grande alorixá, e assim vai indo. Então, o preceito desses orixás é muito diferente do que nós estamos acostumados a ver dentro do culto de Candomblé, que é muito parecido. A iniciação dos orixás, quase todos os orixás se parecem muito, né? A iniciação. Já na África, cada orixá tem sua própria forma de se fazer, a sua própria conduta em relação àquilo que vai ser feito ao orixá.
Tá certo, pessoal? Então aí tá um pedacinho dessa iniciação do Orixá Xangô, como é feito. E existem muitas formas de se fazer. Existem muitas, vamos dizer assim, obstáculos até chegar a uma iniciação. Que você tem que estar muito esperto, você tem que saber, tem que estar consultando o Milá e Fá, para o que eles estão dizendo em relação àquela iniciação, o que aquela iniciação está trazendo, o que aquela iniciação está dizendo para você, o que aquela iniciação está trazendo no caminho daquele ser humano. Então não é tão simples da forma que se pinta aí, né, ou se faz aqui. Então nós temos assim vários rituais que duram uns 16 dias. E aí tem as oferendas, festas públicas, e também tem a manutenção depois dos Ujobó, do Baorixá, que é feito para melhorar a vida do Elegum, ou também a vida do próprio axé que está sendo plantado ou construído aqui. Então as pessoas começam a se perguntar assim, então uma pessoa tem que passar por todos esses preceitos para ser iniciado de orixá? Sim, gente, todos esses preceitos. E muitas vezes até outros tipos de preceitos para melhorar a vida dele, melhorar a vida da sociedade do Ibé. Então existem muitas coisas, pessoal. Não é simplesmente chegar lá e fazer, né? Então, as pessoas muitas vezes acabam fazendo algo sem saber, as pessoas acabam fazendo iniciações sem, ao menos, ter consciência desses preceitos. Então nós temos que tomar cuidado. Então eu pergunto para vocês, será que todo mundo aí, todas essas pessoas realmente faz essas iniciações que são precisas, que realmente necessita para o orixá nascer? Então aí a gente encontra também alguns rituais que é chamado dentro do candomblé de prefuré, que é o idetá, né, ou idefum. O idefum é onde você faz a iniciação com o efum. É nestes dias que se realiza a primeira aparição em público de todos os eleguns, né, todo o motitum, né? Eles que vão receber ali, depois sair do rio, depois que se lavar, passar por todos os preceitos, eles vão aparecer ali, e ali já vão estar com a sua cabeça raspada, com seus apetrechos, vamos dizer assim, né? Todo no seu corpo. É um sinal de respeito aos mais velhos, é um sinal de respeito aos orixás. E quando ele é pintado de branco, né, que ele é aquele que sai todo de efum na primeira saída, que é chamado o ser que traz o idefum, ou seja, aquele que reconhece e respeita o batalá. É aquele que vem até o ser humano para colher, para resgatar, para fortalecer a alma do ser humano, tá? Então é em respeito ao batalá que se pinta a primeira vez o Iaô, dando 3 voltas, né, na praça, ou ali do axé, quando a pessoa vai tendo todas as suas colocações, todo o seu brilho, né, como um novo elegum. Então ali começam várias cerimônias, né? E depois ele tem que voltar de novo para um local reservado onde ele vai continuar os seus aprendizados, seus axés e tudo mais, né? É onde começa realmente a nascer para a vida. E aí tem a forma de culto, a comida que é colocada, a forma de ritual que se dá para cada iniciação, para cada desenvolvimento do elegum, né? Então aí estão os primeiros passos que nós temos para a iniciação do orixá. E ali vamos continuando. Aí tem o IDG, né? O IDG, o 7º dia, o IDG, o dia do Oage, no qual a cabeça do Omotitu é pintada de azul, né? Que é o Aru, com acrescimento de algumas pintas de Ossum, para poder representar a semana dos orixás, e é dedicada a Ifá, dedicada às antigas tradições, né? E aí vem o Idetagum, que é o
quinto dia, né, é dedicado à comissão dos orixás Obás, aonde ele vai receber, o Elegum receberá um nome, ele receberá um título, receberá um cargo, e assim vai conforme o do dele necessita. Esse dia é marcado por duas cerimônias, vamos dizer assim, a de escolher o novo nome e também do começo do aprendizado das atividades da vida diária daquele Elegum. E aí é onde também vai se procurar o Odu de manhã cedinho, ou na hora que for fazer o Motitu, lavado separadamente pelo local sagrado aos seus deuses, e ali é iniciado, sentado sobre um pano branco, aquelas coisas todas, né? E aí o Homo Batalá, Homo Jagum, Homo Odeia, e todos aqueles Homo, todos os filhos da casa, sentam ao redor ali para presenciar o que vai ser feito perante Urumilá. Ou seja, as escolhas no seu dia a dia, se o orixá vai trazer dinheiro, se o orixá vai trazer saúde, se o orixá vai trazer prosperidade, qual orixá, então vai sendo escolhido vários caminhos ali para continuar as obrigações. E aí os 16 bus de adivinhações são esfregados, são colocados na mão do Elegum, para que ele possa rezar, fazer seus pedidos ao seu orixá, pedido a todos os seres espirituais que estão ali, né? E aí o Ayalorixá, o Babalorixá, toma de volta os búzios em suas mãos e joga. E aí cai o Odu, que, vamos dizer assim, que designa o caminho melhor para aquele filho, com a presença de todos, e todos vão gritar axé, axé Odar, axé, muito axé, né? Como com a bola, e vai falando um monte de coisa, saudando o que está sendo feito ali. E aí vem a remediação, vamos dizer, a primigração, a reestruturação da vida do ele no cotidiano, ou seja, ele fez todas as suas obrigações, aí teve a saída, teve xirê, teve todas aquelas coisas que nós já conhecemos. E aí vai ser dado graças, né, ou seja, satisfação ao Odu rezado, para que a nova personalidade, para a nova vida do Elegum, possa começar realmente daquele dia para frente, né? Então, tudo isso vai sendo colocado dentro do culto do orixá. E aí nós vamos desenvolvendo as técnicas de fazer oron, ebó, de fazer todas as coisas que são necessárias realmente para cada orixá, né? Aí minha amiga aqui, Márcia San, ela pergunta: se um Yaô de Candomblé não teve as pinturas, ele é iniciado de orixá? Então, tem que ver qual a nação dele, tem que ver o que a casa oferece, tem que ver o que realmente o Pai de Santo fez. Então tem vários preceitos aí, minha amiga, por trás, para saber se realmente ele é ou não iniciado de orixá. E tem que perguntar e Ifá, né? E muitas vezes o que acontece, pessoal? As pessoas que fazem orixá não levam a doxa. Na África tem um lugar que realmente não se coloca doxa. Doxa para eles é uma outra coisa. No culto de Xangô, nós que recebemos heranças do culto de Xangô, de Oxóssi, nós temos esse costume de colocar adoxe, de colocar quelê, de colocar essas coisas para enfeitar o Yaô. Mas isso é dentro da tradição de Xangô, dentro da tradição de Oxóssi, né? Dentro da tradição Nagô e Urubá, tem essa tradição. Já as outras tradições já não tem essa ligação com a doxe, já não tem essa ligação com o quelê, já não tem essa ligação com o elequé. Então cada tradição tem uma forma de se cultuar a seus deuses. Então não é regra como aqui no Brasil. Yaô fez o chá, tem que colocar quelê, a doxe, ser raspado, capulado e tudo mais, né? Então isso não é necessário dentro do culto urubá. Minha amiga, axé em seus caminhos. Aí tem uma pergunta aqui também do Danilo. O Danilo, ele pergunta se todo Yaô
tem que ficar 21 dias recolhidos. Se todos os 21 dias o Yaô fica ali recolhido, e o que ele faz? Então, o que acontece, meu amigo? É complicado, porque na minha casa não deixa 21 dias, nem 3 meses que ler, porque até hoje não teve explicação para mim. Então eu não passo. Dentro do Ifá, diz que o Yaô ele tem que ficar realmente conforme o Odu determina até 16 dias. Se o Odu determinar 16 dias, 16 dias. Se for 7 dias, 7 dias. Se é 10 dias, é 10 dias. Não tem necessidade de ficar 21 dias. O que ele fica fazendo ali? Aprendendo e tomando consciência do que ele é e como ele é dentro da casa de culto. Ou seja, o que ele precisa fazer, o que ele precisa melhorar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, são várias coisas que ele fica ali fazendo durante esses dias. Ele não fica ali dormindo, bebendo, comendo, nem também passando roupa, lavando, cozinhando, como acontece em muitas casas de axé por aí. Mas sim recolhido, né, num local, num demo, num roncó, no sabeji, cada um tem um nome. E aí, ali ele vai ter a orientação da Gibonã, onde a Gibonã vai ensinar ele a rezar na hora de comer, na hora de bater paó, na hora de lavar. Então tem vários fatores que ele fica ali fazendo durante esses dias que ele está ali recolhido. Ele não fica ali de perna pro ar, não. Tá certo, meu amigo? Axé em seu caminho. Aqui tem várias perguntas e faça como meus amigos ouvintes. Também mande suas perguntas aqui para o contato marceloalban@hotmail.com ou entra lá no Facebook. Você pode entrar lá no Facebook também, pessoal, e me adicionar lá no Facebook, Marcelo Alban, tá? E aí eu vou estar respondendo as suas perguntas. Então, você pode participar do programa, dizer aqui o que você realmente está passando, se você tem alguma dúvida, o que acontece, ou você pode fazer uma consulta online aqui também. Se você mora fora de São Paulo, gostaria de fazer uma consulta online, você também pode fazer uma consulta online através do Meridilogum, tá? E aí o Meridilogum vai te aconselhar, vai te dar orientação sobre o que você tem que fazer, qual o seu chá de cabeça, qual o melhor caminho a ser tomado na sua vida, o que você pode fazer para melhorar uma situação financeira, uma situação amorosa e todos os outros tipos de problemas que muitas vezes você encontra em sua vida. E também você pode conhecer mais sobre, você está chegando agora no programa Rezes do Culto, você também pode aprender mais um pouco sobre o orixá lá no site, que é www.marceloalban.com.br, certo? E aí você vai ter informações sobre os cursos que acontecem aqui no Núcleo de Estudo Anjo Belos, sobre o curso de Odologia, o curso de Medicina Africana, de folhas, de ervas, né? Como preparar as ervas, como trabalhar as ervas, tudo bonitinho, qual a finalidade de cada erva, o curso de Jurema, onde você vai aprender o que é Jurema, que Jurema não é Umbanda, que Jurema não é Candomblé de Caboclo, que Jurema é um próprio culto, vai saber das etnias, da onde nasceu a Jurema, qual a unificação. Então tem vários cursos aqui, bem legal. E para maiores informações, você pode ligar no telefone 29503173, tá? Então você pode ligar no telefone prefixo 011 29503173. No Ilê, o telefone 011 44 44 0883 e ter maiores informações sobre o curso de Odologia que já vai começar, pessoal. Então você que está em casa, você que gostaria de realmente fazer agora um curso nesse mês 5, agora você está falando, mês 5, né? Está muito tranquilo, dá para mim fazer um curso, então venha fazer um curso de Odologia, aí você vai ter a primeira aula, como funciona, o que é Odologia, como você deve trabalhar a sua espiritualidade de uma forma bem clara, de uma forma bem resumida, sem aquelas coisas de dizer assim, isso é aquilo, aquilo. Não, você vai ter explicação para tudo, tá, pessoal? Então, você pode vir aqui conhecer o Núcleo de Estudo Anjo Belos, que fica aqui em Santana, na Rua Darzan, no número 345. Então, vem conhecer, vem para cá, vem tomar um café aqui no Núcleo de Estudo Anjo Belos, vem tirar alguma dúvida, que você vai amar com certeza, pessoal. Então, não tenha dúvida para onde procurar a sua espiritualidade. Venha para o Núcleo de Estudo Anjo Belos, tá certo, pessoal? Então, continuando aqui a nossa conversa com os amigos ouvintes, nós podemos também ofertar comida aos orixás. As pessoas muitas vezes falam assim, mas eu posso dar realmente comida ao orixá? Sim, você pode dar comida ao orixá, você pode também
tem lá seu ibá, você pode limpar e dar ossé, sempre deixando o seu ibá sempre umedecido. Se você é de orixá quente, coloca dendê, gin, uma pitada de sal, um pouco de mel, um pouco de água. Se você é de orixá branco, coloca só água ali, fumo, banha de ori, tudo aquilo que o orixá branco gosta, né? E aí você sim vai poder ter todos os recursos para a sua vida andar melhor. Tá certo, pessoal? Achar em seus caminhos. E aí, voltando, fez todos os processos que nós já vimos, a Yaxangô, Mobá Xangô, comunica todos a cada um dos eleguns ali presente, dos omorixás ali presente também, o nome que aquele elegum vai ter. E o que aquele nome diz e por que daquele nome. Então há uma explicação, há toda uma reunião para explicar a formação do novo elegum dentro do axé. O que acharam 2 vezes o sinal de Obará, né, ou seja, 2 vezes a pessoa joga e cai Obará, então ali é Obará Meji, ou seja, é o rei, torna-se rei, ou seja, aquela pessoa deve receber algum nome voltado a isso, né, voltado a este culto, para que ele seja sempre lembrado que ele vem de uma hierarquia real, né, onde ele vai trabalhar a espiritualidade dele dentro desse nome. E aí vão ressurgindo outras repartições na África, outras facções, aonde existem outros tipos de cultos, né? Que é o caso do Vodum, que cultua Sapatá, né? Do Fon, que tem lá seu Saponon, ou Baluayê, dos Yorubás, que tem o Omolu, e assim vai por diante. Então, vão tendo vários tipos de culto aos orixás, né? E muitas vezes mudando o nome. A língua, por ela ser falada num período de reclusão, um período muito arcaico, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Ainda falando pelos caminhos de orixá, nós temos Nanã, também conhecida com o nome de Ataqueme, né? Ou Abarim. E aí tem vários nomes que esse orixá recebe, depende o local ou a cerimônia que ela vai estar sendo preparado. Então tem todo um trâmite aí legal para se fazer este orixá. E aí nós devemos entender que temos também aí Sapatá, um orixá também muito conhecido aí, que é da família de Obaluayê, que é ele que traz toda a ligação com o mundo terrestre espiritual, ser muito próximo ao ser humano, né? Tem umas características bem humanas esse orixá. Então a gente tem que conhecer para fazer essas iniciações. Então não é simplesmente chegar, fazer um orixá que muitas vezes não conhecemos, muitas vezes nem sabemos de onde vem. E aí a gente acaba ficando perdido, acaba ficando sem saber o que é, como funciona, por que veio, por que deixou de ver, por que fulano não fez isso, por que não fez. Então acaba tendo uma confusão horrível, tanto para a casa de axé, quanto para os zeladores e também para o Elegum, que é o pior de tudo. Então a iniciação no culto iorubá, gente, é um processo extremamente complexo. É lento, além de ser um assunto que muitas vezes requer questões, as pessoas têm vergonha de falar ou não conhecem. Portanto, nós vamos tendo algumas visões errôneas por falta de explicação. Se os zeladores, os babaorixás, por aí, explicassem isso que eu estou falando para vocês, vocês teriam também uma forma de dialogar quando me falar que entra para o candomblé, que abre a cabeça, que planta uma semente, que põe amarra você no pé da mesa e faz aquelas coisas que não tem nada a ver. Então, nós devemos explicar o culto, devemos explicar a evolução do ser, do espiritual para todos, para que vocês possam conhecer que a iniciação no culto de orixá não é bicho de 7 cabeças. E não tem nada a ver que alguns editores, alguns portadores aí de livros escreve uma coisa que não sabe. Porque eu fico indignado de ver uma pessoa que não é do candomblé escrevendo artigos sobre o candomblé,
pessoas que não é do IFA escrevendo artigos sobre IFAs, Iaôs que ontem eram Iaôs dizendo que são babalorixá sem ter passado, né, por todo um ritual, ou a pessoa faz orixá na casa de culto, depois já vai para o Ifá, começa a aprender Ifá, e aí ela já acha que ela é um babalaô, que ela é o próprio Ifá, e acabam criando confusões. Então nós temos que explicar para vocês não cair na mão desses charlatões, na mão dessas pessoas que acham que o orixá é apenas a sua cabeça. Quanto mais cabeça eu tiver raspada, melhor é. Ou pegar um santo, colocar um santo bonito na santa, santo é bonito, vou encher lá a minha casa, vou dar ruim nesse santo, todo mundo vai gostar e vão vir mais gente fazer santo comigo. Não é isso, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado na hora de saber sobre esses cultos, na hora de ter visões sobre o culto e saber o que é, como funciona. E essas informações básicas, elas são bem simples. Elas deixam a coisa mais clara, tanto para quem está fazendo, para quem está de fora. Porque não existe uma regra de quando você vai fazer santo, não existe uma regra de quando o seu orixá vai querer comer. Não, você tem que conversar com o jogo, tem que ver no Ifá, tem que ver o que Ifá está dizendo, por que Ifá está falando, qual é o caso, qual é a direção que deve ser tomada. Cada família, cada grupo está ligado a uma ancestralidade, cada grupo está ligado a uma família, a um ritual específico. Então você não pode chegar para cá e falar assim, ah, você é marmoteiro. Não, gente, não pode, porque você não sabe a etnia que ele está seguindo. Você não sabe o que foi passado para ele. Eu não acredito quando a pessoa fala assim, você é marmoteiro. Eu não acredito em marmoteiro. Eu acredito em pessoas desinformadas. Pessoas que não têm noção do que estão fazendo. Eu acredito que existem pessoas que estão dentro do culto que não sabem nada, mas também não vão atrás, não querem ir atrás para aprender. Não querem se sujeitar a se abaixar, a limpar uma galinha, a limpar um chão sujo de ebó. Não, elas querem sentar numa cadeira de pai de santo e falar que é pai de santo. Mas o candomblé, o culto de orixá, começa aí, gente. O culto começa nesses locais. É limpando o chão, é limpando a casa de candomblé, e aí é onde você começa a entender realmente o que é axé. Então, nós temos que buscar o quê? Conhecimento. Ah, mas agora eu sou do Ifá, porque o meu babalaô é brasileiro, falou isso. Gente, a gente também não pode chegar a discriminar o candomblé que ficou aqui. Muitos brasileiros estão indo lá para a África, se iniciando de Ifá, virando babalaô, mas ficaram lá um mês e acham que já aprenderam tudo, que já sabem tudo. E chegam aqui no Brasil e se titulam babalaô. Tem zelador de banda que sabe mais do que muitos babalaô que tem hoje aí na praça. Então nós devemos tomar cuidado, pessoal. Nós devemos analisar, ver esses preceitos, ver isso que eu estou dizendo para você, essas diversidades que realmente existem do culto, para podermos fazer amanhã uma religião séria, uma religião que realmente as diversidades dos caminhos se encontrem e que leve ao mesmo Eledumare, que leve as pessoas aos mesmos costumes, aos mesmos padrões, que muitas vezes não são colocados, pessoal. As pessoas não dizem, as pessoas não falam. Descobrir se realmente aquilo existe. Hoje a religião está mais aberta, hoje as pessoas estão mais cientes do que é o orixá. Hoje não adianta as pessoas fecharem os olhos e virar de espírito e falar assim pro médium que está ali ou para a pessoa que está se consultando, qual é o seu problema? Se você é espírito, você tem que saber qual é o meu problema. Então as pessoas não estão mais meigas. Então nós temos que cada dia mais clarear a mente dessas pessoas, porque os verdadeiros sumos sacerdotes, os verdadeiros babalorixá e alorixás, gurus, vão ficar em terra. E aqueles que são os trajutas, aqueles que são os marmoteiros, os farsantes, vão cair. Por quê? Porque não vão ter respostas.
Então nós devemos sempre aprender. Por isso que o núcleo de estudo nasceu. Nasceu com o pedido do mundo espiritual, nasceu com o pedido de todas as divindades e todos os orixás para passar isso. E eu não tenho medo de, no curso, responder uma pergunta que não tem a ver com aquele curso que eu estou dando. Dentro do curso aqui na rádio, eu não tenho medo. Por quê? Eu acho que a melhor forma de você trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar a sua evolução espiritual, é com clareza, e não inventando coisas porque eu acho que vai dar certo, ou porque alguém passou e falou, isso vai dar certo. Não, nós temos que entender isso. Por isso que nós temos Eledumare, por isso que nós temos Deus, Jeová, o que for aí, para nos orientar. Então, nós temos que ter consciência, amor, carinho, determinação para se fazer orixá. E buscar, dentro dessas teorias, conduzir melhor os nossos orixá, conduzir melhor os que estão sendo iniciados. Assim como há muitas variações associadas ao mundo espiritual, à religião, nós temos o candomblé, que é a unificação, é a sociedade de várias etnias africanas. E aí é onde se mistura os cultos. E nós devemos separar também. Saber que dentro de uma casa de Queto, eu não posso iniciar Zazie. E nem posso, dentro de uma casa de Queto, iniciar Soroadã. Eu não posso ir na terra Jeje, ou numa casa de Jeje, iniciar um orixá Yorubá, que é o caso de Xangô, que é o caso de Ogum, porque lá eles vão cultuar os Vodum. Eu não posso chegar dentro de uma casa de candomblé de Angola e iniciar uma pessoa de Obatá, porque lá eles têm um Lembá. Então são essas diferenças que nós temos que separar para que a casa, para que o culto cresça e este culto tome uma forma diferenciada. E que eu saiba onde começa a minha iniciação, aonde é o meio dela e aonde é o final dela. E saber como amanhã administrar um Ilê Axé, saber como jogar um bom jogo de búzio, um bom meio de logum, não confundir caídas de orixás com Odu, não confundir vidência com Ifá, que você tem uma vidência de Ifá. Então tudo isso nós temos que começar a explicar aos novos irmãos. Saber que o homem não anda com pano na cintura e que o homem não anda com torso, que isso é coisa da cultura, foi adaptada ao candomblé, porque isso não é da cultura iorubá. Então nós temos coisas que nós temos que voltar a separar para que as nossas casas, os nossos axé, cresçam. Porque a pessoa que realmente faz o seu axé vai morrer velho e sábio. A pessoa que faz coxa de retalho, que pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali, vai morrer novo e louco, porque ele nunca vai saber onde termina isso. Ele sempre vai estar acrescentando, colocando, fazendo, colocando mais coisa, jogando mais coisa em cima, e pondo coisas que não tem nada a ver, né? Então tudo isso, gente, nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer as coisas, na hora de poder buscar realmente a concentralização dessas energias chamada orixá. Não separar, como muitos fazem aí, achando que a espiritualidade só dele está certa, ou que a do outro está certa, e que do outro está errado. Não. Concentrar isso e montar o nosso próprio axé. É nesse tempo que a evolução e a razão vai tomando conta do nosso corpo. E aí nós vamos se tornar um verdadeiro Omorixá, um verdadeiro Omodoshun. Né? É onde nossa religião vai começar a ser chamada de religião dos orixás. O iniciado vai ter o seu privilégio de ser Babalorixá no futuro e realmente conduzir o seu axé naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele vivenciou. Segundo as tradições dos orixás, pode ser iniciado milhares de pessoas, ou um conjunto de pessoas. Não significa
que todos eles vão ter que passar pelo mesmo ritual, que todos eles vão ter a mesma iniciação, e que todos eles vão estar vinculados ao mesmo orixá. Não. Isso cabe ao Babalorixá e ao Orixá a dividir e dizer qual é o caminho de cada filho. Então você que é orixá, você que é iniciado, você aí pergunte para o seu Babalorixá qual é o seu caminho, qual a sua formação, qual a sua etnia. O que o seu Ori comeu, o que o seu Ori precisou para você chegar em tal coisa, para você deixar de ser a Bia e se tornar um Elegum. Então pergunte, comece a questionar e dizer isso. E somente assim você realmente vai entender o que é a iniciação de orixá. E aí você vai poder dizer, eu sou um orixá, eu levei um adoxum na cabeça e eu levei a iniciação verdadeira. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos ficando numa sexta-feira maravilhosa, com esse programa que hoje deu o que falar. Não deu para responder muitas perguntas, mas deu o que falar. Então eu agradeço a todos vocês, amigos e amigas, axé em seus caminhos e um ótimo, mas um ótimo final de semana. Axé! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote e mestre Marcelo Alban. Oferecimento Núcleo Anjo Belos, atendimento espiritual, consulta com oráculos, cursos e muito mais. Temos profissionais de diversas áreas que poderão te ajudar. Acesse www.marceloalban.com.br www.marceloalban.com.br. Voltamos em instantes.